DF 2024, primeira fase, questão 13 no nível 1, questão 9 no nível 2. Ela diz o seguinte: um carro está fazendo uma curva à esquerda em uma estrada. Considere que as rodas do carro estão girando sem deslizar e o carro mantém sua velocidade escalar, que é a rapidez, constante durante a curva. Então aqui, ó, as rodas do carro estão girando sem deslizar e o carro mantém sua velocidade escalar constante durante a curva. Sejam ômega i e alfa i, respectivamente, a velocidade e a aceleração angulares das rodas internas mais próximas do centro de curvatura da estrada. Então isso aqui é respectivamente a velocidade e a aceleração angular das rodas internas e ômega e e alfa e as correspondentes grandezas para as rodas externas, certo? É correto afirmar que, então, o que a gente está querendo saber aqui é o que é correto afirmar, certo? Então vamos analisar a relação entre as velocidades angulares das rodas interna e externa e as acelerações angulares das rodas interna e externa, tudo bem? Então vamos começar aqui fazendo uma roda mesmo, né? Vou colocar aqui a imagenzinha que vai corresponder ao nosso desenho. A gente tem aí uma estrada, aqui no meio está o centro de curvatura da estrada. E agora eu vou desenhar aqui um carrinho. Então a gente vai ter aqui um carrinho. Vou colocar o carrinho aqui na frente, tá? Botar. Então, tá aqui o carrinho. A gente está vendo o carrinho aqui com a visão de cima, né? Nós temos aqui, ó, as rodas internas, duas rodas internas e duas rodas aqui que são externas, tá? As rodas internas elas estão mais próximas do centro de curvatura e as rodas externas elas estão mais distantes desse centro de curvatura, ok? Está fazendo uma curvinha aqui, ó, girando nesse sentido, tá? Então o carrinho está se movimentando nesse sentido. Ok, então vamos lá. Quem aí vai ter a velocidade angular maior? As rodas internas, que são essas aqui, ou as rodas externas? É isso que a gente quer saber, né? As rodas internas ou essas rodas externas aqui. Beleza, como é que a gente vai saber isso? Primeiro, pega a equaçãozinha lá, que vai ser fundamental para a gente resolver essa questão, do movimento circular, que vai relacionar velocidades com essas distanciazinhas aqui, ó. Então aqui eu vou colocar essa distanciazinha aqui como sendo R. Deixa eu chamar isso aqui de R interno, vai. R interno. Vou chamar só de RI, vai. Isso aqui já vai dar pra gente entender. RI é a distância entre um pneu interno e o centro da trajetória circular. E vamos chamar aqui de RE. Aqui, ó, RE vai ser o raio da trajetória para um pneu externo, certo? A gente vê claramente aqui que RE é maior do que RI, tá? A gente vê isso claramente no desenho. Lembrando da relaçãozinha aqui entre velocidades angulares e raios de trajetória circular, olha só, ômega é igual a V sobre R, né? Ômega é igual a V sobre R.
Essa equação ela relaciona a velocidade angular ômega com a velocidade linear a partir do raio da trajetória circular. Okay? Então aqui a gente está analisando uma primeira situação, que é analisando a velocidade. A gente está interessado aqui em analisar a velocidade linear desses pneus interno e externo. Qual deles terá uma maior velocidade linear? Reorganizando essa equaçãozinha aqui, nós chegamos em V igual a ômega vezes R. Peguei esse R que estava dividindo aqui, passei lá para o outro membro multiplicando, tá? Do outro lado da equação multiplicando. Beleza. V igual a ômega R, o que a gente está vendo aqui? Se a gente fosse olhar aqui primeiro para o carinha que está interno, VI, que é o carinha interno, é igual a ômega I vezes RI. Repare que como os pneus do veículo eles estão sobre o mesmo eixo, essa velocidade angular aqui ela é a mesma tanto para o cara interno quanto para o cara externo, certo? A princípio. A gente não está, inclusive eu vou até mudar essa nomenclatura aqui, tá? A gente não está ainda resolvendo a questão não. A gente está primeiro analisando o que acontece com as velocidades lineares dos pneus interno e externo. E o outro carinha aqui, né, o externo, nós temos que VE é igual a ômega vezes RE, certo? A velocidade angular, a princípio, dos pneus, quando eles estão sobre o mesmo eixo ali, ela é a mesma. Então esse carinha aqui, esses dois carinhas aqui, eles possuem a princípio a mesma velocidade angular, certo? A princípio esses dois aqui elas são constantes, tá? Elas são constantes. Se elas são constantes e a gente olhar para os raios, o que está acontecendo? O raio externo ele é maior do que esse raio interno. Então, uma consequência disso é que a velocidade, né, se a gente olhar aqui para a equação, é que a velocidade VE, velocidade externa, vou até colocar de verde aqui, a velocidade externa, ela é maior do pneu externo, é maior do que a velocidade do pneu interno, maior do que a velocidade do pneu interno, ok? Essa é uma primeira situação, onde a gente está vendo aqui apenas a relação entre as velocidades escalares desses pneus, e a partir delas a gente vai construir a relação, agora sim, uma segunda situação, vou colocar mais aqui embaixo, uma segunda situação, que é a situação mais realista, tá? A situação mais realista, que vai ser onde a gente vai comparar realmente as velocidades angulares, sabendo agora que a velocidade escalar do pneu externo ela é maior do que a velocidade escalar do pneu interno, ok? Então a equação ela é a mesma, tá? Então, a mesma equação aqui, V é igual a ômega vezes R, onde agora a gente vai estar comparando as velocidades angulares. Então ômega é igual a V sobre R, e agora eu vou chamar R aqui de Rzinho, certo? Vou mudar a nomenclatura para esse Rzinho, porque agora eu não estou olhando mais para o carro em si, o veículo em si em movimento, estou olhando agora para a roda especificamente. E esse R agora que eu estou olhando, ele não é mais essa distância aqui do centro da trajetória até o pneu. Na verdade ele vai ser agora o próprio pneu do carro, o próprio pneu do veículo. E para o mesmo veículo, né? Para um mesmo veículo, o raio interno
é igual ao raio externo. Como assim? O pneu interno ele tem o mesmo tamanho do pneu externo, né? Se eu pegasse isso aqui como sendo um pneu interno, ele teria aí exatamente o mesmo tamanho de um pneu externo de um automóvel, ok? Então, se eu disser que esse carinha aqui, ó, é o externo, o raio dele é exatamente igual ao desse carinha aqui, que é o do interno, certo? Então eles têm o mesmo raio ali no pneu, ok? Agora sim a gente pode resolver a questão, tá? Então olha só, ômega interno é igual a velocidade interna dividido pelo raio interno. E, consequentemente, ômega externo é igual a velocidade externa sobre o raio do pneu externo. Como esses raios aqui eles têm o mesmo tamanho, né? São exatamente iguais, a gente vai olhar aqui quem que tem uma maior velocidade linear, se é o pneu interno ou é o pneu externo. A gente já viu lá atrás que o pneu externo ele tem uma velocidade linear, não é? Uma velocidade escalar maior do que o pneu interno. Então aqui, ó, a velocidade escalar ela é maior do que essa velocidade do pneu interno, né? Do externo é maior do que o interno. Consequentemente, a velocidade escalar do pneu externo ela é maior que a velocidade escalar do pneu interno, certo? Então achamos a relação realista entre as velocidades angulares dos pneus externo e interno. Então o pneu externo ele tem uma velocidade angular maior do que o pneu interno. A gente já pode chegar aqui nas alternativas e dar uma olhada qual que diz isso. Então nós temos aqui, ó, essa daqui ela diz isso, né? A velocidade angular do pneu externo é maior. E a letra D também diz a mesma coisa, a velocidade escalar do pneu externo é maior. Então temos duas alternativas possíveis. Agora é analisar o que é que está acontecendo com essas acelerações essas acelerações angulares, né? Então, qual a relação aí entre essas acelerações angulares? Pessoal, ele diz aqui na questão, olha só, que o carro ele mantém a velocidade escalar constante durante a curva. Se o carro ele mantém a velocidade escalar constante durante a curva, o que é a aceleração escalar? Vamos aqui, ó. Vamos continuar aqui embaixo, tá? Para a aceleração angular, o que é a aceleração angular? Que ele está chamando aí de alfa, tá? Alfa é a variação da aceleração angular em um certo tempo. Nós vimos aqui atrás que a velocidade angular do pneu externo ela é maior do que o pneu interno. Beleza. Porém, como a velocidade linear ela é constante durante o percurso, o que a gente sabe? Que não há variação durante uma curva da velocidade angular do pneu externo, ela se mantém constante durante a curva, e também não há variação escalar do pneu interno durante a curva. Como assim? Lembra da equação, a gente escreveu a equação aqui atrás, vou até reescrever ela aqui de novo, olha só. V igual a ômega vezes R, certo? Nesse caso aqui, o R é o Rzinho, né? V igual a ômega vezes R, certo? V igual a ômega vezes R. A velocidade, perdão, isso aqui é o Rzão mesmo, né? Vezes R, beleza. A velocidade angular aqui do pneu externo, ela é maior, se a gente estivesse olhando aqui para o pneu externo, ela realmente é maior do que a velocidade angular do pneu interno. Porém, ela se mantém constante naquele pneu. Se ela se mantém constante no pneu ali, isso significa que a variação de
velocidade angular é zero. Isso vai ser verdade tanto para o pneu interno quanto para o pneu externo. Dessa maneira, a gente chega aqui na conclusão, ó, que alfa E é igual a alfa I. Ou seja, como é constante, né, a variação, isso aqui vai ser zero. Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Isso aqui é tudo zero, tá? A gente não sabe quanto que seria isso aí caso estivesse mudando, caso não estivesse mudando, porém a variação de velocidade angular nesse caso ela é nula, não está variando a velocidade angular dos pneus quando eles fazem a curva. Dessa maneira, sendo a velocidade linear zero, a velocidade angular tanto do pneu interno quanto do pneu externo também será zero. Podemos vir aqui nas alternativas e marcar a letra D, que foi a que está mostrando aí a alternativa correta, né? A velocidade escalar do pneu externo é maior que a do pneu interno e a aceleração angular ela é igual tanto para o pneu externo quanto para o pneu interno. Beleza, pessoal?